Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Vou esperar as pessoas entrarem aqui na live. Pra quem não me conhece, acho que só tem a Ju, mas pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu faço parte da Qualivets, eu trabalho com as meninas do administrativo. E hoje a gente vai ter uma live super bacana falando sobre hiperadrenocorticismo. A gente vai receber novamente o Dr. Júlio. Ele é endócrino, eu vou convidar ele para participar e aí ele se apresenta aqui para todo mundo. Oi, doutor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Você quer se apresentar? E aí a gente começa. Pode ser, pode ser. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio, né? Me chamo Júlio Beltrame, eu sou médico veterinário formado aí pela FMU, tá? Atualmente eu sou especializado em endocrinologia e metabologia, sempre trabalhei na área de intensivismo, né? Mas tem um mês e pouquinho que eu saí da parte de internação e agora eu estou na parte clínica, né? Então eu estou atendendo clínica médica e a parte de endócrino. Então, a Uhum. gente hoje vai conversar um pouquinho sobre uma doença hormonal que é muito corriqueira na rotina de endócrino, na verdade é muito corriqueira na rotina clínica em si, né? E a gente vai falar um pouquinho de quais são as principais alterações, o que que a gente pode encontrar de manifestações clínicas, o que que a gente pode ver de alteração laboratorial nos cães, como que é o diagnóstico dessa doença hormonal, o que que ela causa de estrago, né? E os possíveis métodos aí de tratamento. Então, a gente vai tentar abranger um pouquinho de tudo. Vou tentar falar de uma forma que não seja tão complexa, né? Porque realmente tem bastante detalhezinho. E claro que quem tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão e quiser me mandar inbox ou no Instagram do Qualivets e depois o pessoal me constata para a gente responder algumas dúvidas. Algumas a gente tenta fazer isso durante a live, né? Outras eu acredito que talvez não dê tempo. E é isso, né? Então eu vou tentar falar de uma forma mais simplificada, a mais possível que eu conseguir aí, por alguns tutores também e tudo mais. Tá ótimo. E então vamos começar. Eu queria saber, entender um pouco mais sobre o que é o hiperadreno. Ultimamente a gente ouve bastante falar na clínica, né? Muitos animais chegam pra gente com hiperadreno, mas o que é o hiperadreno? Dentro das endocrinopatias, né, das doenças hormonais nos cães, o hiperadreno ele está super acirrado com diabetes, né, que foi até outra live que a gente fez junto Que a gente aí. tem. E só para vocês entenderem de uma forma melhor, né? Então, quando a gente está falando de adrenal, todos nós temos adrenal, tá? Temos um par de glândulas e essas glândulas, a grosso modo, elas são como se fossem um chapéu para os rins, né? Então, nos humanos, ela fica cranial aos rins, fica na região um pouco mais acima dos rins, e nos animais, né, elas ficam crânio-mediais aos rins, né? Então, elas ficam em cima do rim, mas um pouquinho mais para o meio do corpo, né? Centralizado. E aí o que que acontece? Para manter o equilíbrio do organismo, né, nós temos aí a produção de vários hormônios. Então, enquanto alguns hormônios estão sendo produzidos e liberados para agirem, né, em células-alvo, e terem alguma reação específica, a gente tem inibição de outros hormônios para tudo se manter em equilíbrio. As glândulas adrenais, elas têm três camadas externas, né? E ela tem uma região medular. Então, o córtex da adrenal tem essas três camadas, que a mais externa é a granulosa, a mais interna, a fasciculada, a mais interna ainda, a reticulada, e a região medular, ela é específica por produção hormonal específica. Então, cada uma dessas áreas produz um tipo de hormônio com uma ação muito específica. Então, por exemplo, a granulosa, né?
ela é uma área que produz aldosterona, os mineralocorticoides, né? A aldosterona é um deles, que mexe muito com o equilíbrio aí de água e solutos, né? Então, toda a parte de equilíbrio hídrico aí, a aldosterona está envolvida. Na zona fasciculada, são os glicocorticoides, que aí é o cortisol, né? A gente tem os glicocorticoides em si. E a zona reticulada, elas são os andrógenos, né? Os hormônios sexuais que são produzidos ali naquela região. E na região medular, a gente tem as catecolaminas, que aí é noradrenalina, adrenalina, que são substâncias que tendem a manter o sistema simpático ligadão, né? Então, cada hormônio vai ser responsável pela produção, cada área, né, vai ser responsável pela produção hormonal e com uma atividade específica. Quando a gente tem alteração na adrenal, primeiro a gente precisa entender qual é o tipo de hormônio que está sendo produzido em excesso, né? E quando a gente está falando do cortisol, que é o tema de hoje, o hiperadrenocorticismo, a gente tem várias alterações. Então, para todo mundo entender, né? Nós, os animais, temos na cabeça duas glândulas específicas, né? Que aí a gente tem o hipotálamo e a hipófise, que é uma sucessão de acontecimentos. Então, o hipotálamo, ele produz um hormônio, né, que é o CRH, estimula a hipófise a produzir o ACTH, e o ACTH é o hormônio que vai lá na adrenal e pede para a adrenal produzir cortisol, por exemplo, né, um dos hormônios. E aí, quando a gente tem a produção de cortisol no nível adequado para manter o equilíbrio do organismo, a homeostase, eu tenho um feedback para a cabeça, né? Então, o organismo entende, produzir cortisol da maneira que eu deveria, eu preciso diminuir a produção agora. Então, eu vou dar um break, né? O que a gente chama de feedback negativo, para as glândulas da cabeça, hipotálamo e hipófise. Quando a gente faz isso, o cenário perfeito é de um animal saudável. Quando a gente tem um cão com hiperadrenocorticismo, aí nós temos algumas divisões. Então, por exemplo, quando eu tenho um cão com excesso da produção de cortisol, ele pode ser ACTH dependente, ou seja, é quando esses cães têm um microtumor na região hipofisária, que não causa normalmente alterações neurológicas, não tem compressão de nenhuma área da cabeça causando outras alterações, mas ele tem vontade própria, então ele produz ACTH de forma excessiva. E esse ACTH vai lá na adrenal e fica pedindo para ela produzir cortisol. Quando ela produz cortisol, mesmo no valor que o organismo já está adaptado, tenta acontecer um feedback para a cabeça, mas o tumor fala assim, não, eu não quero saber, eu quero que continue produzindo. Então não acontece o feedback negativo. Isso acontece em 80 a 85% dos cães que têm essa doença, tá? Então, normalmente, a maioria dos cães são hiperadrenocorticismo ACTH dependente. Os outros 15 a 20%, eles são hiperadrenocorticismo adrenal dependente. Por quê? Porque aí o tumor ele não é na cabeça, né? Não é na hipófise, ele é na adrenal, em uma das glândulas. E aí o que acontece? Você tem o estímulo, né? Então, o hipotálamo produziu CRH, estimulou a hipófise a produzir ACTH. O ACTH foi lá e pediu para a adrenal produzir cortisol. Só que o tumor da adrenal, ele pede para produzir mais cortisol ainda. Então, o que acontece? Excede o nível sérico de cortisol, faz um feedback negativo, então ocorre a omissão do estímulo, mas você ainda tem o excesso de cortisol porque uma das glândulas tem o tumor que não para de produzir cortisol. E aí o que acontece nesses casos? Eu tenho a produção excessiva de cortisol por uma das glândulas. O que a glândula contralateral vai acontecer? Muitas vezes ela não vai produzir nada de cortisol, porque como tem a produção excessiva, o feedback chega para a cabeça. Então, a cabeça não produz mais, né? A hipófise não produz mais tanto ACTH.
E aí ela não estimula a glândula contralateral. Então a glândula contralateral, ela fica mais atrofiada porque ela não trabalha. O organismo entende que a glândula com tumor já está trabalhando o suficiente. Então, normalmente nos exames desses animais, a gente vê como a gente indo para academia. Uma glândula é muito hiperplasiada, então ela aumenta de tamanho, e a que não trabalha, ou está no mesmo tamanho, ou ela atrofia. Então ela fica mais hipoplásica, né? Então nós temos esses dois tipos principais de hiperadrenocorticismo, tá? E aí o que que acontece? O cortisol, né, em excesso, é só a gente imaginar, o cortisol é o hormônio do estresse fisiológico. Então, quando a gente, por exemplo, está andando na rua, que é o exemplo que eu sempre dou para os tutores, a gente está andando na rua, toma um susto, o que ajuda a gente a acelerar a frequência cardíaca, a broncodilatar para os pulmões conseguirem expandir de uma forma melhor para você ter a fuga, o cortisol está envolvido nisso. Então, você tem a mensagem visual, né, do susto, de forma muito rápida, a sua hipófise, né, estimulada pelo hipotálamo, produz CRH, estimula o ACTH, vai lá na adrenal e pede para produzir cortisol. O cortisol vai lá e sensibiliza, por exemplo, as catecolaminas, que é a adrenalina, a noradrenalina, para você ter o ato de fuga. Então, o cortisol é um dos hormônios mais importantes na vida, tanto para os animais quanto para a gente, né? Só que, ao mesmo tempo, o cortisol, de forma excessiva, como tudo em excesso, ele é péssimo, né? Por quê? Porque ele começa a ser deletério para todos os sistemas. Então, só para todo mundo entender, o cortisol, por exemplo, ele é um hormônio que vai lá na medula óssea e pede para produzir células vermelhas. Ele ajuda na diferenciação celular. Quando a gente tem a célula tronco para falar, ó, você vai virar hemácia ou você vai virar um leucócito, por exemplo. O cortisol, ele vai lá e dá essa ajuda. Ele ajuda a produzir células vermelhas, ele estimula a produção de plaquetas, ele sensibiliza as catecolaminas, então noradrenalina e adrenalina. Então ele tende a aumentar a frequência cardíaca, pressão arterial. Ele vai lá no rim e estimula a filtração glomerular, então o rim tende a trabalhar mais. Ele retém mais sódio, então com isso ele acaba retendo mais água. Ele por si só estimula o centro da fome, então o animal tende a sentir fome. Que mais? Na parte da urina, como você estimula a taxa de filtração glomerular, né? Então você acaba tendo uma certa produção excessiva, ele mexe com cascata de coagulação, ele mexe com a parte de lipídios. Então, quando ele está no nível adequado dele, perfeito. Mas quando ele excede, você tem o excesso de tudo isso. Então, o cortisol em excesso, você acaba tendendo à formação de trombo, você tende a trombocitose, então é muito comum nesses pacientes, nos exames laboratoriais, a gente vê a produção excessiva de plaquetas. Na parte de bioquímicos, você tende a ver aumento da fosfatase alcalina, né? Às vezes da ALT, por quê? Porque como ele produz e ajuda, na verdade, no metabolismo de lipídios, você acaba tendo um aumento de triglicérides e colesterol e você acaba tendo um acúmulo de gordura no fígado, né? Então, com isso, você tem um aumento das enzimas hepáticas. Fora isso, você pode ter aumento da pressão arterial, então esse paciente ele pode ser hipertenso. É um paciente que, conforme ele estimula a fome, o paciente fica polifágico, então ele tende a aumentar o apetite. Ele, por estimular a parte de gordura e acumular gordura no fígado, no pâncreas, os órgãos acabam aumentando de tamanho na cavidade abdominal e eles se redistribuem. Então, o abdômen desses pacientes tende a ser abaulado, né? Eles ficam com o abdômen mais pendular.
bebe muita água e faz muito xixi. Então, as características mais comuns dos pacientes com essa doença é beber muita água, fazer muito xixi, comer demais e o contrário do diabetes, que é o que difere literalmente, é a perda de peso, porque no diabetes por catabolismo proteico, entre outras coisas, você tem perda de massa muscular e emagrecimento progressivo. No hiperadreno, você tem ganho de peso. Você perde massa muscular porque o cortisol em excesso ele causa destruição, catabolismo proteico. Mas, Uhum. é, mas não é uma perda a ponto do paciente ficar magro, né? Perder score de condição corporal. Então, da parte clínica, normalmente é isso. E o que é muito comum também? As lesões de pele. Por quê? O cortisol, ele ajuda na fase do crescimento do pelo. Então, quando eu tenho cortisol em excesso, ele inibe a fase de anágeno do pelo, que é a fase de crescimento. E ele mantém o pelo na fase telogênica, que é a fase de estação. Então, cai pelo ali daquela região, normalmente tende a poupar membros e cabeça, né? Mas as laterais do dorso, a região lombar ali, começa a ter uma perda de pelo importante e a gente acredita que essa perda de pelo em áreas específicas são por receptores de cortisol específicos ali. Então, talvez eles tenham mais ação nessas regiões, né? Então, o cortisol em excesso, ele quebra a barreira de proteção da pele. Então, é um paciente que se coça demais, tem infecção de pele secundário a isso, então tem as piodermites. É um paciente que é mais suscetível, como ele bebe muita água e faz muito xixi, ele tem uma densidade urinária mais baixa, porque ele concentra pouca urina. Então, você muda o pH da urina, tem predisposição à infecção bacteriana, né? E ele tem várias outras alterações, né? Então, essas são as principais laboratoriais, né? E as alterações clínicas mais evidentes nos cães, né? E aí, como que a gente faz o diagnóstico? A gente precisa de exames básicos de triagem, né? Então, a gente precisa fazer um hemograma, função renal, que envolve ureia e creatinina. A função renal abrange muito mais coisa, mas o principal é ureia e creatinina. Perfil hepático, que aí é LT, fosfatase alcalina, AST, GGT, porque está envolvendo também a parte de ducto biliar, né, vesícula biliar, Uhum. triglicérides e colesterol, exame Ah, de urina e ultrassom abdominal. Então, o que a gente pode encontrar dessas alterações, né, nesses exames? Então, muitas vezes a gente vai achar trombocitose, aumento das plaquetas no hemograma. Muitas vezes a gente vai encontrar uma função dos rins normais, vai encontrar aumento de ALT e aumento de fosfatase alcalina, principalmente porque a fosfatase alcalina é uma enzima do fígado inespecífica que ela tem uma isofração, né, uma isoenzima específica do ah, corticoide induzida. Então, quando a gente usa corticoide, por exemplo, tem uma fração da fosfatase alcalina que vai aumentar por conta do corticoide, né? Então, por conta do cortisol. Triglicérides e colesterol tendem a estar aumentados, principalmente triglicérides. No exame de urina, a gente vai encontrar uma densidade urinária mais baixa, o que comprova que o paciente bebe muita água e faz muito xixi. Às vezes o tutor fala assim, eu não acho que ele está bebendo muita água. Eu acho que ele bebe o que é normal para ele. Sempre foi assim. Mas quando você coleta um exame de urina, a densidade urinária não deixa ninguém mentir, né? Então, se a uhum. densidade está baixa, né, com esse paciente com um certo grau de jejum hídrico, é porque ele realmente não consegue concentrar urina. Então, justifica poliúria e polidipsia, tá? E no ultrassom abdominal, você muitas vezes vai encontrar um fígado mais hiperecóico, então o fígado brilha demais no ultrassom, o fígado é aumentado, né? E quando a gente chega nas glândulas adrenais, o que é mais evidente nos trabalhos científicos é o polo caudal da glândula. Então, e o que não significa que se não tiver aumento do polo caudal dessa glândula, que o paciente não tem hiperadreno. Você tem que fazer uma correlação da clínica, dos exames laboratoriais,
da avaliação física e do exame hormonal. Então, existem trabalhos que eles padronizam ou tentam padronizar de acordo com a raça do animal, o tamanho do animal, o tamanho tolerável da glândula, do polo caudal, porque a glândula ela é como se fosse um amendoim, né? Ela, para ficar mais fácil, ela é como se fosse um formato do símbolo de infinito. Só que quando a gente tem uma hiperplasia glandular, uma parte do símbolo é muito maior e a outra é menor. A cranial normalmente é menor. E mais importante do que a gente olhar só o formato da glândula, né, o tamanho do polo caudal, é o formato. Porque às vezes a glândula ela é uma bola. Se o tumor é na glândula, às vezes ela já perdeu o formato dela, né? Então, no ultrassom, normalmente são essas alterações que a gente encontra. E aí, o que é definitivo para a gente bater o martelo e falar: esse cão é hiperadreno, né? Ele tem a doença adrenal. É o teste de supressão com baixa dose de dexametasona. Ele é o padrão ouro, né? Porque ele tem uma alta sensibilidade, ou seja, ele tem uma maior probabilidade de encontrar positivo quem realmente é positivo, né? Então, o que que a gente tem que saber? Colírios, medicações otológicas, pomadas, tudo que tenha cortisona, né, na composição, não pode ser feito teste com menos de 30 dias antes de suspender. Então, se é um paciente que está tomando corticoide porque está com a pele ruim, está usando um colírio porque tem uma úlcera de córnea, úlcera de córnea não, porque você não pode usar corticoide na úlcera de córnea, mas vamos supor que você tenha uma inflamação importante, uma conjuntivite, entre outras coisas, uma otite, você está tendo que usar o corticoide. O que que acontece no teste? Se você fizer o teste hormonal, ele vai contabilizar esse corticoide da medicação. Então, ele vai dar um cortisol alto. E aí você vai acabar achando que esse paciente é um hiperadreno, quando no fim ele não é, né? Então, o ideal é o paciente ficar pelo menos de 30 a 40 dias sem nada de cortisona, tá? Isso é muito importante. Ah, Júlio, eu usei uma dose de dexametasona muito baixinha, dose mínima, porque esse paciente estava com muita coceira, chegou numa reação anafilática, por exemplo, uma picada, alguma coisa assim. Só uma dose não vai inibir o eixo, né? Então aí não teria problema, até porque a dexametasona é o único corticoide que não tem reação cruzada com o teste hormonal. Porque o que que acontece? Como que é o teste hormonal? Quando o animal vai em jejum para o laboratório coleta o cortisol basal desse paciente, né, com jejum alimentar de 12 horas. O cortisol basal, ele tende a dar mais alto, por quê? Porque é o primeiro período da manhã, o animal está estressado, às vezes é um animal muito ansioso que não gosta de ir para o laboratório, tem a contenção desse animal, tem um método de coleta. Então, o cortisol basal, ele tende a dar mais alto. Não é o problema. Aí, o que que eles vão fazer? Coletar o cortisol basal, aplicar a dexametasona em dose muito baixa, porque quando ele receber a dexametasona, como eu falei que ele não tem reação cruzada com o exame, ele não é contabilizado pelo exame, o que que o organismo saudável tem que entender? Eu recebi corticoide de fora. Então, eu não preciso hoje produzir cortisol endógeno, meu. Então, quando a Dexa chega para ser administrada, chega um feedback para a cabeça e fala assim, ó, não produz cortisol porque tá tudo bem, veio de fora hoje. Eu brinco que é como se a gente fosse uma pizzaria e a gente recebesse um recebido de uma outra pizzaria amiga. Putz, alguém me mandou pizza hoje. Me mandaram 20 pizzas de sabores diferentes. Eu não preciso produzir pizza hoje. Eu estou, entre aspas, de folga. Isso é um organismo normal. Aí tem aquela pessoa que gosta de trabalhar demais, né? Gosta do excesso, workaholic. Então veio pizza de fora, mas olha e fala assim: ah, dane-se que colega me deu pizza. Eu vou produzir quantas pizzas eu quiser.
e isso é o que acontece com o paciente doente, né? Então, ele recebe a dexametasona, se ele tem um tumor na adrenal, ele vai continuar produzindo cortisol, e se ele tem um tumor hipofisário, também. E aí, 8 horas depois, quando você mensura o cortisol desse paciente, o cortisol vai estar bombando, né? Então, ele normalmente, hoje a gente tem uma nota de corte que acima de 0,9, esse paciente é positivo para hiperadreno, tá? Antigamente, a gente fazia o teste hormonal 3 dosagens. Então, o cortisol basal, aplica dexametasona, 4 horas depois faz uma coleta, uma primeira coleta, e 8 horas depois a segunda. Isso a gente fazia quando a gente tinha dúvida se esse paciente tinha um tumor de adrenal ou não, né? Porque normalmente, supostamente, quando o tumor é adrenal, a supressão ela vai ser muito mais difícil do que quando é hipofisário, né? Então, a gente avalia 4 e 8 horas após. E aí é isso. Partindo desse princípio também de, cheguei ao diagnóstico, normalmente o tratamento ele vai ajudar em todas as outras alterações. Então, por exemplo, é um Doutor paciente Júlio, hipertenso. só, Oi, pode falar. só interrompendo um segundo. Com tudo isso que você falou dos sintomas e tudo mais, como a gente junta tudo e sabe que é e tem essa suspeita de hiperadreno e fala é hora de procurar um endócrino? Porque eu até estava conversando com a doutora Juliana hoje e a gente levantou isso de, tá, a gente vê que ele tem uma frouxidão ligamentar, sei lá, ele tem um andar achinelado, ele tá um pouco mais gordinho, tá bebendo bastante água, a dieta tá normal, mas tá ganhando um pouco de peso, tem uma coceirinha ali, outra aqui, mas em que momento a gente tem esse ponto de falar, nossa, pode ser isso? Vou encaminhar para o endócrino, vou passar com o endócrino. Sendo muito honesto, assim, dificilmente, por exemplo, um paciente ele vai ter uma alteração de lipídio, né? Único e exclusivamente por dieta. Porque se você tem um organismo saudável, por mais que você coma uma bobeira ou outra de vez em quando, não tem por que o seu triglicérides e colesterol estar aumentado. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto aqui, a verdade na veterinária e na medicina humana é que a gente é um pouco errado nesse quesito, porque a gente só procura médico quando a gente está ruim. Mas e os exames de check-up, né? Não, peraí, deixa eu Uhum. fazer meus exames de sangue, ver se está tudo bem com o meu hemograma, se eu tenho uma anemia ou não. Muitas vezes a gente, por exemplo, tem o maior percentual aí de diminuição de vitamina D porque a gente não tem o costume de tomar sol, né? Então, são alterações que talvez já vêm de antes e a gente não percebe até que elas sejam excessivas, né? Então, primeiro ponto é a gente criar o hábito de levar o animal, né, no veterinário para exames de triagem. Opa, vi um aumento de fosfatase alcalina, né, no exame de triagem, um aumento de triglicérides. Esse paciente está ganhando peso? Peraí, o que eu posso fazer para ele não ganhar tanto peso assim? É só a dieta ou não, né? Então, notei que meu animal tá fazendo muito xixi. Antes ele sujava 2 fraldinhas por dia, agora ele está sujando 4. Isso já é algo fora do normal, né? E um ponto muito importante que você falou da frouxidão ligamentar é que o cortisol ele inibe a síntese de fibroblasto, né? Então você tem uma diminuição da parte de colágeno e tudo mais, então os ligamentos ficam mais frouxos. E aí são pacientes que ganham peso em excesso e acabam tendo algum movimento mais brusco e rompe o ligamento. Então, na verdade, o paciente que tem normalmente acima de 2 anos de idade, ganho de peso progressivo, come demais, então já comia muito porque era uma raça glutona, então, por exemplo, um Beagle, um Pug, às vezes o Shih Tzu acaba sendo dessa forma, e agora está comendo muito mais, está bebendo muita água e fazendo muito xixi,
já são índices que não são normais para o paciente. Muitas vezes é o que acontece no diabetes também. O tutor acha que porque o paciente é Uhum, mais velho, está bebendo mais água, está fazendo mais xixi, é por conta da idade. Não é um hábito normal a gente ir ficando mais velho e acabar bebendo mais água e fazendo mais xixi. Agora, da parte médica, né? Quando que o meu colega físio, o meu colega acupunturista tem que indicar para o endócrino? No meu ponto de vista, a partir do momento que você tem um distúrbio, né, é, de ganho de peso, sem uma causa de base muito justificável e alteração no metabolismo de lipídio, né, já tem indicação da avaliação de um endócrino, né? Então, nessa posição, eu acho que esse é o ponto para o colega veterinário e esse é o ponto para o tutor, né? O que eu notei de diferente de hábito que eu preciso levar ele para o veterinário ou entender que talvez tenha uma doença endócrina aí associada. uhum. E. Nossa, tinha uma pergunta, fugiu. Ah, tá. E, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer o ultrassom, a adrenal, ela tá normal, ou ter, tipo, a pessoa falar, uma alteração mínima, não tem nada. E mesmo assim ser o hiperadreno. Tem porque talvez não tenha dado tempo, né? Hoje, graças a Deus, com a evolução da medicina veterinária e da preocupação dos tutores, a gente consegue, por exemplo, diagnosticar muito precoce. Então, não obrigatoriamente a gente pega mais o cenário. Eu sou de uma geração que eu não pego mais aquele clássico dos livros, né? Meu Uhum. sonho era olhar o paciente com abdômen superabaulado, as alterações laboratoriais, perda de pelo, né? A alopecia, o prurido, aquela característica do hiperadreno, né? Hoje a gente não pega, por quê? Porque nos exames básicos de triagem você já consegue direcionar. E aí é uma conjunção, né? Uma coisa que eu não citei que é muito importante é que o cortisol ele é um hormônio contrarregulatório da insulina, né? Então, ele causa resistência à ação da insulina. Então, por exemplo, ele faz o paciente comer muito, ganhar peso e aumentar triglicérides e colesterol. O aumento de gordura, o aumento de tecido adiposo, a inflamação que a obesidade causa, já causa resistência à ação da insulina. E o cortisol também. Então, é um acúmulo. Então, tem muitos pacientes que são hiperadreno que eles se tornam diabéticos depois, né? Quando ele não tem um controle adequado. Então, por isso que também é importante a gente triar. E aí, sobre o que você Ah, falou, no ultrassom, a gente não obrigatoriamente vai ter, por exemplo, uma hiperplasia adrenal, se for um começo, né? E muitas vezes, não muitas vezes, mas tem alguns casos, na verdade, que você vê tumor de adrenal e você testa ele para hiperadreno e ele não é hiperadreno. Ele tem um tumor na adrenal, ele tem algumas alterações laboratoriais que são compatíveis com o hiperadreno. Às vezes ele tem o estereótipo, a forma física desse paciente é compatível com o hiperadreno, mas quando você faz o teste de supressão, esse paciente ele não é positivo. Por quê? Porque não significa que ele só produza em excesso o cortisol. Lembra que eu falei que tem as outras zonas, né? As outras divisões do tecido adrenal que produzem hormônios diferentes. Então, uhum. quando o tumor adrenal ele é na região medular, por exemplo, ele produz em excesso catecolamina. E aí ele produz isso em picos específicos do dia. Então é um paciente que muitas vezes é arrítmico, é taquicárdico, né? A frequência cardíaca é muito alta, é hipertenso. Se é um tumor que produz aldosterona e não cortisol, ele pode ter, por exemplo, uma alteração no sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, o contrário do que o hiperadreno faz, que é reter muito sódio, né? No
hiperaldosteronismo, que é o que acontece raramente no cão, e no gato a gente vê até um pouco mais, você tem a produção excessiva de aldosterona, o paciente ele tem uma perda excessiva de potássio, então ele tem muita fraqueza muscular, né? Ele acaba tendo perda excessiva de água também, então depende. E você pode ter um tumor misto, um tumor que produz, que acometa parte de uma zona e parte de outra, e produza em excesso hormônios diferentes, né? E o que acontece também é o que a gente chama, por exemplo, de hiperadreno, que é o atípico, né? Que é o quê? O paciente tem todas as características de um cão com hiperadrenocorticismo, então tem ganho de peso, come demais, bebe muita água, faz muito xixi, tem alterações laboratoriais e quando a gente testa, a supressão é negativo. Quando a supressão dá negativo, você pode abrir um tópico para o teste de estimulação, que é o quê? O teste de estimulação, o animal vai no laboratório em jejum, você coleta o cortisol basal e aplica o ACTH, que é o hormônio que a hipófise produz. Então, é um ACTH sintético e uma hora depois você recoleta. Se esse cortisol pós-ACTH der maior do que 21, esse cão é positivo para hiperadreno, né? Então, o teste de estimulação com ACTH, ele não é o de escolha, ele não é o padrão ouro. Mas se você testou com supressão e a supressão deu negativo e ainda assim você acredita que ele é um hiperadreno, aí você pode fazer a estimulação com a CTH, tá? Só que às vezes você faz estimulação com a CTH e esse paciente, por exemplo, dá um pós de 18, sendo que para você bater o martelo tem que dar acima de 21. Aí você fala, meu, 18 para 21 tá muito perto. Eu tenho certeza que ele é. E aí pode ser um hiperadreno atípico, que é o quê? Ele tem produção na fase da esteroidogênese, da produção de cortisol, ele pode ter aumento de um dos hormônios precursores do cortisol, que agem no mesmo receptor que o cortisol, surtindo o mesmo efeito que o cortisol, só que quando você dosa o cortisol está normal, né? Aí você pode fazer a dosagem dos precursores, né? Então, só para a gente entender, quando eu estou formando os hormônios, tudo vem do colesterol. A molécula de colesterol é o que vai dar a base para a formação hormonal. E aí eu tenho a esteroidogênese, que é a cascata, que tem várias reações, e cada hormônio vai formar um novo hormônio diferente, com uma ação diferente. Então, até chegar na aldosterona, até chegar no cortisol, até chegar na testosterona e assim por diante, né? E a gente ainda tem o hiperadreno iatrogênico, né? Que é o quê? É aquele paciente que tomou corticoide a vida toda e aí ele fica com um aspecto de Cushing, né? Por isso que o sinônimo é síndrome de Cushing, né? Que vem da parte de humano, porque fica com o abdômen pendular, normalmente tem estrias no abdômen, a pele fica adelgaçada, então você tem uma pele muito fina e frágil, fica com telangiectasia, então você tem os vasos mais evidentes, né, no abdômen desse paciente. Então, é um paciente que ele tem hiperadreno por culpa do excesso de corticoide oral que ele recebeu. Às vezes é um dermatopata, né? Tem aí uma alergia. Você acaba tendo o hiperadreno iatrogênico. Só que o que é importante saber? O hiperadreno iatrogênico, ele é um hiperadreno por fora, mas por dentro ele é um hipoadreno, né? Porque recebeu tanto corticoide e ele não tinha problema nenhum em nenhuma das glândulas, em nenhuma das glândulas do eixo, que as adrenais entenderam assim, porra, tá vindo pizza de fora todo santo dia. Eu vou ficar de boa e vou tirar férias e não vou trabalhar nunca mais. Então elas não produzem cortisol de forma adequada. E aí, como que eu diagnostico isso? Com um teste de estimulação. Por quê? Porque apesar dele estar... Lembra que eu falei que os testes, né? Quando eu recebo cortisol de fora,
eu tendo a ter nos testes a reação cruzada que vai pegar esse hormônio de fora, né, o sintético, e vai pegar para o exame e vai dar um exame aumentado. Mas quando eu tenho uma inibição do eixo de forma crônica, eu estou tomando corticoide, né? Meu paciente está tomando corticoide há 2, 3 meses seguidos, todos os dias. Eu vou estimular esse eixo e ele não vai trabalhar, porque não vai ter produção alguma, né? Então, cortisol basal e o pós-ACTH, ele vai dar um valor muito, muito baixo. E aí, esses pacientes, você tem que fazer o desmame do cortisol, ou do corticoide, de forma muito lenta e gradativa, para você não ter uma atrofia completa da glândula. Porque se você parar o corticoide com 3 meses que está dando numa tacada só, as glândulas adrenais vão estar dormindo. Então, esse paciente não vai produzir cortisol e ele vai entrar em crise addisoniana, né? A crise do hipoadrenocorticismo. E aí ele pode morrer por conta disso, virar óbito, porque aí todo o sistema, o cortisol é essencial, todo o sistema não vai trabalhar porque não tem cortisol para aquilo, né? Então, o diagnóstico do hiperadreno, ele é um teste hormonal, né? O que bate o martelo, sendo ele a supressão com dexametasona. Você pode dosar o ACTH, né? Então, por exemplo, você suspeita que é um tumor hipofisário. Aí você quer fazer um teste de supressão, né? Então, você coletou o cortisol basal, na sua amostra basal, você já pode dosar o ACTH, mas aí o importante é o paciente já ir no laboratório, coletar lá. Por quê? Porque o ACTH ele é um hormônio muito instável. Então, se você coleta na sua clínica, não armazena ele de forma adequada, se você não refrigera ele, né, não centrifuga ele de forma refrigerada, não separa o soro, não congela, tem uma série de passo a passo para ser feito, ele é degradado. Então, por exemplo, você suspeita que é um tumor da cabeça, hipofisário. Você coletou o ACTH dele na hora que você coletou o cortisol basal, e aí vamos supor que ele seja um hiperadreno de origem hipofisária. Só que você mandou para o laboratório no final do dia de forma armazenada completamente errada. Quando eles dosarem o ACTH, vai dar baixo. Mas não vai dar baixo porque não é um tumor hipofisário, vai dar baixo porque o seu armazenamento foi errado. Então, os Sim. pacientes que eu quero entender se é um tumor hipofisário, eu mando coletar direto no laboratório, que é qualificado para isso, porque ainda tem isso. O que as pessoas às vezes reclamam é do preço, mas é porque existe um laboratório, mais de um laboratório, que padronizou valor de referência, tem a máquina adequada. Então, faz a dosagem hormonal por radioimunoensaio, por exemplo, porque cada dosagem, cada método de dosagem pode dar uma contagem específica. Então, o método, por exemplo, de quimioluminescência, quando o cortisol está muito, muito baixo, ele não consegue mensurar o quanto tem de cortisol. Ele só fala assim, é menor do que tanto. Mas ele não consegue bater o martelo e falar, é 0,3, por exemplo, né? Então, Sim. tem laboratórios específicos para isso, né? E aí você pode fazer a dosagem do ACTH, até mesmo quando você acha que o tumor é adrenal, porque se você tem um tumor adrenal produzindo cortisol em excesso, ele vai estar inibindo o eixo, então vai ter uma redução importante do ACTH. E aí sim, quando você dosar o ACTH e fizer o teste de supressão, o animal vai dar positivo na supressão, então o pós-dexa dele vai estar alto, o cortisol, só que o ACTH vai estar super baixo. Por quê? Porque ele está inibido, né? Então aí você já consegue falar, é um tumor adrenal, tem aumento mesmo de uma das glândulas, né? Enfim, então por isso que hoje a gente não faz mais o teste hormonal de 0, 4 e 8 horas depois, tá? E Entendi. aí, qual que é o tratamento disso? O tratamento, muitas Calma, vezes, ele vai... deixa eu fazer umas perguntas antes da gente passar para o tratamento para elas não se perderem Claro, depois.
A Tá Mari bom? perguntou se convulsão pode ser um sintoma. Não do hiperadrenocorticismo, por exemplo, né? Não é o Uhum, hiperadreno, o excesso de cortisol que vai causar crise epilética. Então, por exemplo, já tem trabalhos que mostram que na região do hipocampo, né, tem muito receptor de cortisol. Então, eu não sei se já saiu esse trabalho, mas tinha um trabalho que estava em andamento na USP de Pirassununga, de avaliar o distúrbio cognitivo em cães com hiperadreno, porque em cães com hiperadreno é muito mais evidente que a alteração de cognição, o processo é mais acelerado do que em cães sadios, né? Então, entendi. por exemplo, o paciente é, olhar para o nada, olhar para o horizonte, tá andando e do nada para e fica olhando, né, para o horizonte, ou fica andando em círculos, ou tem alteração de entrar atrás das coisas, embaixo das coisas e não conseguir sair. Então a gente tem uma série de fatores que têm correlação com o excesso de cortisol. Agora, vamos supor que seja um macroadenoma hipofisário. Porque eu falei que Uhum. daqueles 15 a 20% dos cães com hiperadreno, eles que têm tumor hipofisário, eles são microadenomas, então eles são muito pequenos, né? Eu não lembro agora de cabeça o tamanho, mas eles são normalmente menores do que 3 milímetros, por exemplo. Os macroadenomas são tumores que causam compressão de outras estruturas cerebrais. Então, nesse paciente, você pode ter compressão e aí sim você pode ter uma crise epilética correlacionada a isso, mas não pelo excesso de cortisol, e sim pela estrutura tumoral. Tá, entendi. Ela também fez outra pergunta. A veterinária clínica comentou sobre um protocolo de exames em 3 etapas. É válido ou não precisa? Como assim exames 3 etapas? Talvez a dosagem hormonal no tempo 0, 4 e 8. É isso? Se for isso, é o que eu falei, não é que é proibido fazer, mas é um pouco menos prático, né? Então, eu pelo menos não faço, tá? Não existe um novo teste. Na verdade, tem alguns trabalhos que estão falando, porque o ACTH é um hormônio caro, então é um teste caro de ser feito. É, Às vezes as empresas param de importar para o Brasil, né? Então tem alguns trabalhos que estão mostrando dosar o cortisol basal, dar o trilostano e dosar só o cortisol pós administração do trilostano, não fazer a estimulação com a CTH, né? Mas são alguns trabalhos que estão sendo feitos agora e tem alguns brasileiros, né? A Vanessa Uemura, a Márcia Jericó, que estão começando a fazer isso com os pacientes delas para ver se isso é válido. Eu ainda não fiz em nenhum meu, por exemplo. Mas antes de falar da dosagem hormonal, né, do controle, na verdade, o tratamento, né? Então eu não sei, você prefere fazer ainda alguma pergunta? Porque eu acho que a gente vai acabar extrapolando aí um pouquinho 1 hora. Então, se as pessoas tiverem Não o entendi. ânimo de voltar pro finalzinho, tudo bem, eu não me Então, a nossa importo. live não cai mais, então a gente pode extrapolar, tranquilo. Como assim não cai mais? Tipo, passou 1 hora não cai? Não cai. Jura por A gente Deus. descobriu que passou um pouco em algumas lives, continuou, não caiu e a gente deu sequência. Então acho que não tem Então vamos problema. fazer esse teste. Se não der, a gente volta. Vamos lá. Tá Você quer bom. me fazer mais alguma pergunta? Quero, que também é relacionada ao exame. O exame Tá. pode dar falso negativo? Precisaria repetir? Não, então, aí na verdade não acho que seja um falso negativo, porque se a gente for pensar no falso negativo, né, é aquele paciente que deu negativo, mas ele é hiperadreno. E aí a gente entra naquele quesito de que talvez não tenha dado tempo dele produzir hormônio a ponto do teste hormonal pegar esse excesso, né? Então,
ou ele pode ser um hiperadreno atípico, e aí você pode dosar os precursores do cortisol, e aí provavelmente vai dar aumentado se ele realmente for, ou ele vai dar negativo, né? Então, Uhum. por exemplo, é um paciente que tem alteração laboratorial, alteração clínica e tem estereótipo de hiperadreno. Eu fiz o teste hormonal, ele deu negativo. Se ele tem, eu sempre considero um tripé. Então, ele tem alteração laboratorial, aumento das enzimas hepáticas, aumento de triglicérides e colesterol, bebe muita água, faz muito xixi, come demais, tem ganho de peso, tem a pele ruim, tem o abdômen abaulado e o teste hormonal deu negativo. Se eu acredito fielmente que ele é um cão com hiperadreno, tem aumento de adrenal e só o teste não deu positivo, eu converso com esse tutor e eu explico para ele que a gente pode tentar o uso terapêutico do trilostano. Então eu falo, ó, para eu bater o martelo cientificamente e falar que ele é um hiperadreno, eu preciso do teste positivo, do hormonal. Só que se tudo me indica que ele é um hiperadreno, ele tem tudo para ser e ele só não tem hormonal positivo, aí eu converso com o tutor e vejo o caso isoladamente se eu trato ou não. Só que aí eu entro com uma dose mais baixa da medicação, até porque eu não tenho um teste hormonal para me dar esse respaldo. Agora, é um animal que tem alteração laboratorial compatível com o hiperadreno, mas não tem estereótipo e o hormonal não é positivo, ele só tem um dos pré-requisitos, não do tripé, eu não trato esse paciente, tá? Tá, Então, normalmente eu entendi. faço dessa forma. A gente tem só mais uma pergunta, porque as outras eu entendi que já foram respondidas nas anteriores. Por que os Tá? animais com hiperadreno têm a doença ligamentar? Pela produção de colágeno. O cortisol em excesso ele inibe a produção de colágeno, fibroblasto, entre outros, e aí você tem uma frouxidão ligamentar, né? Então, são pacientes que tendem a ter frouxidões ligamentares mais evidentes, e o mais comum desses pacientes é eles iniciarem claudicação, né, de um dos membros, às vezes dos dois, e aí eles terem ruptura de ligamento cruzado cranial, tanto direito ou esquerdo, ou os dois, né? Sobre uma coisa importante também que eu acho que eu não comentei, espero ter respondido essa pergunta, é que tem paciente que é hiperadreno, por exemplo, adrenal dependente, e quando a gente faz o tratamento e resolve a causa, a gente descobre que esse paciente também é hiperadreno hipófise dependente, tempos depois. Então, não Entendi. é comum, mas eu já vi pacientes que têm alteração hipofisária e alteração adrenal em momentos da vida diferentes. Já peguei cães que tiveram tumor adrenal, fizeram adrenalectomia e algum tempo depois tiveram um tumor na adrenal contralateral e aí precisou fazer adrenalectomia também e viveram bem. Enfim, são Uhum. algumas hipóteses, mas aí entra no tratamento que aí a hora que a gente for falar eu comento. A gente já pode falar do tratamento. As perguntas acabaram. Tá, então vamos lá para o tratamento. Quando a gente está falando do hiperadreno hipófise dependente, nos Estados Unidos, fora do Brasil, na Europa, enfim, eles estão começando a fazer a hipofisectomia, né? Que é a retirada desse tumor da hipófise. O acesso é transfenoidal, então é pelo céu da boca, né? Pelo palato, só que não é simples. É uma cirurgia super complexa e a gente tem que pensar que a hipófise produz outros hormônios que não só o ACTH e que o ACTH não estimula só a produção de cortisol. Então, quando eu tiro esse tumor, né, e parte dessa hipófise, eu posso ter, por exemplo, alterações hormonais muito específicas, tá? Então, tem paciente que acaba tendo diabetes insípidos, por exemplo, né?
Pode ter uma alteração neurológica específica, dependendo do grau de compressão que esse tumor tinha ali também. Então, quando eu tenho o hiperadreno hipófise dependente, esse é um tratamento, e eu estou falando dele primeiro não porque ele é o de escolha, mas sim porque ele é o raro, né? E ainda está sendo muito estudado. O nosso colega André Lacerda fez uma cirurgia aí da colega Flávia Tavares, né, que é uma endócrino muito bacana do Rio, e eles fizeram essa cirurgia, só que eu não sei, não soube o paradeiro desse animal pós, mas que eu saiba foi um único paciente aqui no Brasil. O tratamento de escolha, né, é o uso do trilostano. O trilostano é um inibidor enzimático, né? Então, lembra que eu falei? Tem a molécula de colesterol que vai dar origem a outros hormônios, inclusive ao cortisol. E aí o trilostano, ele é um inibidor enzimático reversível. Ele inibe a formação do cortisol, inibindo a enzima do começo da cascata, né? Que é a 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, né? Então, ele tem a primeira etapa da produção hormonal, e aí todos esses hormônios, né, que vão ser feitos, precisam dessa enzima conversora. E o trilostano, ele vai lá e inibe a 3-beta, né? E quando ele inibe a 3-beta, eu tenho uma redução da produção do cortisol. Normalmente, quando isso acontece, a gente precisa monitorar de tempos em tempos. Então, o ideal é com 15 a 21 dias, tem alguns autores que falam de tempos específicos da dosagem pós introdução da medicação, de entrar com trilostano 2 vezes ao dia. E aí, quando eu entro com trilostano, né, normalmente eu entro na dose de 1 mg por quilo BID, né, 2 vezes ao dia, eu faço o teste hormonal 15 a 21 dias depois da introdução dessa medicação. E aí a gente consegue ir espaçando esse teste hormonal. O teste hormonal de escolha para o controle do hiperadreno é o de estimulação com a CTH, né? Então, você tem que dar o trilostano, né? Então, por exemplo, você começou o tratamento com trilostano, na dose de 1 mg por quilo 2 vezes ao dia. Você pede para o tutor ir ao laboratório 15 a 21 dias depois, ele vai lá, dá o trilostano da manhã, e aí de 3 a 4 horas após administrar o trilostano da manhã, ele vai no laboratório, coleta o cortisol basal, aplica o ACTH e 1 hora depois recoleta. Então, por exemplo, esse paciente toma trilostano todos os dias às 8 da manhã e 8 da noite. No dia do exame, ele vai tomar o trilostano às 8 da manhã e aí às 11 horas da manhã ele vai no laboratório, coleta o cortisol basal, aplica o ACTH e 1 hora depois recoleta, tá? E aí, dependendo do grau, né, do resultado hormonal, normalmente a gente gosta de um pós-ACTH dentro de 3 a 5, né, o valor de referência. A gente considera esse paciente bem controlado. E aí, deu 11 o pós-ACTH. Então, a gente precisa aumentar a dosagem do trilostano, tá? O que é muito comum são os tutores falarem, mas e os efeitos colaterais do trilostano? Dificilmente o paciente vai ter um efeito colateral, por exemplo, de vômito, diarreia, pela molécula do trilostano. Ele pode ter a alteração pelos efeitos que a diminuição do cortisol causa, né? Então, por exemplo, ele pode ter, se você diminuir muito o cortisol desse paciente, ele pode ter tremor, hipoglicemia, fraqueza, entre outras coisas, vômito, mas pela diminuição do cortisol, não pelo trilostano em si. Eu tive, acho que uma paciente só que não tolerou bem o trilostano, e aí também tem a diferença entre o trilostano manipulado e o trilostano com a molécula original, né, que é o Vetoril, que ele a gente importa ele não é uma medicação barata também, que seria o cenário ideal perfeito, né, de ser feito.
Então, não é o trilostano que causa essas alterações, né? Tem trabalhos que falam de dosar o cortisol pós-trilostano 4 horas depois, 5 horas depois. O importante é estar dentro de trabalhos que fizeram isso e você estabelecer o que você acha mais bacana. Eu, por exemplo, gosto dentro de 3 horas, né? Então, eu normalmente faço isso. E aí, o que acontece? Você tem que dosar, muitas vezes, triglicérides e colesterol, né? Você tem que acompanhar porque normalmente está excedido o valor. Só que se você dá o trilostano com comida, você não pode, no dia do teste hormonal, trocar o horário dele. Então, por exemplo, eu dou trilostano todos os dias às 8 da manhã, mas no dia da dosagem hormonal eu dei 6 horas e fui no laboratório às 9. Vai dar diferença. Então, você tem que estabelecer, né, estipular um mecanismo seu, né, do veterinário individual. E o que é importante também, que eu comentei, tem excesso de triglicérides e colesterol, é hipertenso, mesmo dando o trilostano, você vai tratar as alterações colaterais do hiperadreno. E aí, conforme a dosagem hormonal estiver dentro do valor de referência ideal, aí você pode ver, com a medicação, com o trilostano, normalizou o nível hormonal e a pressão diminuiu, está mantendo uma pressão boa, vou tentar parar o antihipertensivo. Parei o antihipertensivo, pressão ficou boa, beleza, o problema era o hiperadreno. Não. Mesmo com o trilostano, a pressão está alta. Você vai ter que continuar com a medicação. Então, não é simplesmente parar só porque começou a tratar o hiperadreno, tá? Tinha também o Entendi. tratamento com o mitotano, né? Que ele é considerado um quimioterápico, ele causa necrose da própria adrenal, né? Quando o tumor é adrenal. Só que ele tem uma fase de indução, o risco de fazer um hipoadreno iatrogênico e ser de forma irreversível é muito grande também. Então, o mitotano, ele não é uma droga tão segura. Ele já foi utilizado muito antigamente, mas para você ter ideia, quando eu falo de geração, a minha geração já não usa mais o mitotano, tá? Então, tem a possibilidade de tratar, por exemplo, o tumor adrenal também com um trilostano. Por quê? Porque a ideia é diminuir a produção do cortisol, né? Tem alguns tutores que não aceitam ou não querem a ideia de fazer a adrenalectomia, a cirurgia. Então, o uso do trilostano, ele é importante. O que a gente precisa saber eu nunca peguei nenhum paciente meu, mas a literatura comenta isso, né? Tem alguns cães que viram, né, hipoadreno e iatrogênico pelo uso do trilostano. Mas não é porque o trilostano diminuiu o cortisol o suficiente a ponto de causar um hipoadreno iatrogênico. O que tem de estudos, né? Em ratos, tem estudos que eles fizeram a aplicação excessiva de ACTH sintético e o que eles viram? Que o excesso de ACTH causa necrose da adrenal. Então, o paciente para de produzir cortisol de forma adequada porque essa adrenal está morrendo o tecido dela, né? E aí, se você pensar que você dá o trilostano para parar a produção de cortisol, mas o tumor é hipofisário, o que a hipófise vai entender? Ué, eu estou mandando produzir cortisol e não estão produzindo, estão inibindo isso, então eu vou liberar mais ACTH. E aí, liberando mais ACTH, você tem necrose da adrenal decorrente disso, tá? Então, o primeiro tratamento de escolha é o trilostano. É a primeira opção, é o mais ideal e é uma droga muito segura, porque a partir do momento que você para de administrar ela tende a ter uma duração de 12 horas no organismo, por isso que a gente faz a cada 12, né? Raros os pacientes que eu já vi ficar com uma vez ao dia só, talvez porque tinham uma sensibilidade específica à molécula do trilostano, e aí você parou de administrar, beleza, esse paciente fica bem, né? E aí você também pode, por exemplo, vamos supor, o paciente começou a ter vômito, diarreia por qualquer outra causa, né?
você pode parar o trilostano enquanto ele está em período de convalescência, recuperação, né? E aí, quando ele normalizar, você fizer o tratamento da alteração específica que ele está apresentando, você pode voltar o trilostano, tá? Então, essa é uma possibilidade. Tem os poréns, né? Ah, quando o paciente é hiperadreno e eu não vou tratar ele, né? Por que que eu não vou tratar ele? Mesmo ele sendo positivo e o excesso do cortisol ser algo muito ruim. Vai depender da doença concomitante que ele tem, né? Das comorbidades. Então, Entendi. por exemplo, o hiperadreno faz com que você tenha perda de proteína em excesso pelo rim, você tenha proteinúria. Então, quando você trata o hiperadreno, consequentemente você diminui a taxa de filtração glomerular e melhora a perda proteica ali pela urina. Mas se é um doente renal crônico, se você parar para pensar, o doente renal crônico ele precisa de fluido, né, de uma forma normal no organismo dele. Então, para ele manter as taxas de ureia e creatinina dele boas, ele precisa de uma taxa de filtração glomerular boa. E o excesso de cortisol vai fazer isso. Se você começa a tratar esse paciente para diminuir o cortisol dele, ele vai diminuir a taxa de filtração glomerular, beber menos água e fazer menos xixi, só que aí ele vai ter talvez, um retardo da excreção de ureia e creatinina, e aí ele vai ficar azotêmico. Então, não é que você não pode tratar um doente renal, mas você vai entrar com uma dose menor e você vai ver a resposta individual dele com exames controle, né, de função renal controle. Ah, não mudou a ureia e a creatinina dele e o cortisol diminuiu? Ótimo. Não, peraí, mudou a ureia e a creatinina, ele tá ficando muito azotêmico, não tá ficando legal? Talvez você tenha que tirar o trilostano. E lembrar que esse paciente, ele vai ter por ser doente renal crônico, talvez ele tenha um retardo da excreção da medicação. Então, talvez a medicação dure por mais tempo. Ou, por exemplo, é um paciente que tem uma doença imunomediada ou autoimune e precisa do cortisol. Então, tem uma Uhum. doença inflamatória intestinal, o paciente tem diarreia crônica. Qual que é o tratamento para doença inflamatória intestinal? Corticoide. Se ele já produz cortisol em excesso e você tratar o hiperadreno dele, talvez ele comece a dar as caras de outras doenças, mas não é que o tratamento do hiperadreno está causando isso, induziu a isso. É que Sim. ele, diminuindo o cortisol endógeno, ele perdeu a proteção intestinal, por exemplo, e começou a ter as manifestações de uma doença inflamatória intestinal. Ou agudizou a dor na coluna. É um paciente que tem dor, porque tem bico de papagaio, tem diminuição de espaço intervertebral, e o cortisol está ajudando. Aí você trata o hiperadreno, ele começa a ter alterações. Então, tudo você vai ter que ver de forma individual esse paciente, tá? Isso Certo. pensando no tratamento do hiperadreno, hipófise dependente ou adrenal dependente. O tratamento resolutivo do hiperadreno adrenal dependente é a adrenalectomia, a indicação cirúrgica desse paciente. Então, ele vai ter que fazer a retirada da adrenal e normalmente é resolutivo, tá? O paciente vai deixar de ter as manifestações clínicas do hiperadreno e as comorbidades causadas pelo hiperadreno. Então, beber muita água, fazer muito xixi, tudo que a gente já conversou. Ele vai ter melhora nos exames dele, tá? E aí, o que a gente Certo. tem que fazer? Para triar esse paciente, para eu bater o martelo e falar, ó, ele é apto à cirurgia adrenal, primeiro você tem que fazer o teste hormonal, porque você precisa entender se o tumor adrenal, ele é um tumor secretor e secretor de quê? Produz aldosterona, produz catecolamina, produz cortisol. Se ele for um hiperadreno, você vai ter que tratar primeiro. Você não vai submeter o paciente a uma cirurgia com excesso de cortisol nos níveis séricos dele. Então, primeiro você vai ter que tentar diminuir o cortisol para um nível adequado, para aí sim ele entrar em Uhum. cirurgia. E mais do que isso, tratar triglicérides e colesterol, né? Porque se a gente pensar no paciente hiperadreno, ele é o paciente mais apto à tríade de Virchow, né?
que é o quê? Um paciente que tem excesso de triglicérides e colesterol, então o sangue é mais viscoso. Ele é um paciente que mexe com a cascata de coagulação e tende à trombocitose, sendo que as plaquetas são a primeira linha aí da hemostasia, né? Causa hemostasia primária. E quando ele vai ser anestesiado, ele tem, além de fator inflamatório por ser obeso e tudo mais, ele tem inflamação, estase sanguínea, é, e tem o excesso aí da cascata de coagulação. Então, ele tem uma super tendência a formar trombo, né? Principalmente no pós-operatório, né? Porque vai inflamar ainda mais. Então, depois de fazer toda essa triagem, tratar todas as alterações e ele estiver redondinho, aí ele vai para a tomografia de abdômen para ver se o tumor adrenal não está comprometendo veia cava, né? Se não está comprometendo a aorta abdominal, que é menos comum, normalmente é a veia cava, caudal que está acometida. E aí ele faz a adrenalectomia, tá? E aí é resolutivo. Pode ser que ao longo do tempo a adrenal contralateral tenha a formação, né? Uma nova formação. Então, normalmente o mais comum é a gente ver adenoma, né? Adenocarcinoma na adrenal. Os carcinomas de adrenal, eles são mais raros, né? E estão muito mais correlacionados com prognóstico ruim. Mas aí os oncologistas que são melhores para falar do que eu não sou apto a adaptar sobre isso. Júlio, eu não quero fazer, ou, por exemplo, descobrir o tumor adrenal numa fase muito grave desse tumor adrenal, que ele já acomete veia cava caudal, tem um trombo neoplásico de mais de 3 centímetros, por exemplo, né? O risco de óbito é muito grande, então aí o tratamento é medicamentoso com trilostano para tentar dar qualidade de vida para esse paciente, né? E é basicamente isso, né? O tratamento se dá dessa forma, por experiência própria. Tem ótimos cirurgiões para fazer adrenalectomia, então, se o paciente tem uma idade, é o que eu falo, uma idade razoável, né? Não é um paciente de 16, 18 anos, é um paciente de 12, cardiopata, mas no eco o coração tá tudo bem, a função dos rins está ok, ele não é um paciente que não tem indicação cirúrgica, ele tem indicação principalmente para dar qualidade de vida para ele, porque se é um tumor adrenal que pode invadir veia cava caudal e órgãos adjacentes, esse tumor pode romper a qualquer momento, e a gente não vai ter o que fazer por esse paciente, né? Ele pode fazer um hemoperitônio, entrar numa cirurgia de emergência e aí é muito pior. Agora, quando é tudo programadinho, dá muito certo. E por experiência própria, eu já peguei muito pós-operatório de adrenalectomia quando eu trabalhava com intensivismo e eles ficam super, super bem, né? Alguns tutores ou alguns colegas talvez se questionem, né? Júlio, mas se era um tumor adrenal e a glândula contralateral? Por isso que é importante esse paciente ficar internado 48 horas pós-operatório, né? Porque se era um tumor adrenal secretor de cortisol e você tratou com trilostano, chegou nos níveis adequados, normalmente uns 3 dias antes da cirurgia a gente suspende o trilostano, porque ele tem que ter um certo nível de cortisol um pouco mais alto até para a cirurgia, né? Para a inflamação que tudo isso vai causar. Mas quando você faz adrenalectomia, pode ser que a glândula contralateral, como eu comentei, esteja completamente atrofiada. Então, quando você tira a glândula que estava produzindo cortisol em excesso, talvez a glândula contralateral esteja dormindo e aí você não vai ter produção de cortisol adequada, vai estar baixa. E aí, por que tem que internar? Porque esse paciente pode ter uma crise addisoniana, né, de hipocortisolismo. Então, na internação, a gente consegue ver isso muito fácil. É aquele paciente que chega e fica com tremor, é aquele paciente que, às vezes, no eletro fica bradicárdico, né, a frequência cardíaca cai.
é aquele paciente que não quer comer, é aquele paciente que tende a ficar hipoglicêmico. Então, o que que a gente faz? Normalmente, a gente tende a dosar o cortisol desse paciente 12 horas, 12 a 14 horas pós-cirurgia, né? Então, por isso que a internação é bem importante. E tem paciente, por exemplo, que eu já vi no teste hormonal que ficou pleno, fez adrenalectomia, é um tumor secretor de cortisol, tirou a adrenal e quando dosou o hormônio, o cortisol, da contralateral 12 horas depois, estava perfeito, estava até acima do valor de referência, né? Então, não era uma glândula que estava dormindo, né? E esse paciente vai embora com muito mais segurança para casa aí. Como eu também já vi pacientes, por exemplo, de pós-operatório imediato, apesar dos exames controle todos bonitinhos para cirurgia, virem a óbito por trombo, né, no pós-operatório, porque está muito inflamado, né? Então, é um risco que pode acontecer, né? Mas é isso. É. Eu acho que eu não deixei passar nada. Se eu deixei, me perdoem, mas é muita informação. Muito. É, eu não sei se você tem alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Se outras pessoas ou colegas tiverem, eu tô apto. Eu hoje acabei fazendo a live no meu Instagram pessoal, mas tem o meu profissional, né, que é MV Júlio Beltrame. Então pode mandar lá o que eu puder ajudar, o que eu puder auxiliar. Eu tô super à disposição. Eu não tenho dúvidas. Sempre que a gente faz live é muita informação e depois eu ainda fico digerindo, tentando entender tudo, porque é muita coisa. Mas a Karina mandou mais uma pergunta. Pode Se eu fazer. tratar o hipoadrigo, a prontidão ligamentar melhora ou fica uma sequela? Querendo ou não, a frouxidão ligamentar, você acaba tendo uma melhora, né? Porque você vai começar a ter a produção de fibroblasto, menos inibição de colágeno e tudo mais. Então, você vai, na verdade, precaver rupturas de ligamento, mas talvez se você já tenha um ligamento que teve uma frouxidão específica ali, você não consiga reverter, tá? Entendi. Júlio, eu só quero agradecer mais uma vez essa participação aqui com a gente. A live foi incrível, foi super explicativa. Você sempre é super detalhista nas explicações, isso é incrível. E eu espero tê-lo aqui novamente para a gente fazer a nossa terceira live juntos. Sim, sim. Eu queria muito agradecer o convite. Eu amo falar, então algumas pessoas que me perdoem, mas eu não consigo não falar. Eu adoro comunicação em si. Espero ter esclarecido alguns pontos específicos, tanto para colegas quanto para tutores. Eu agradeço muito o convite da Ju, o convite da equipe de vocês, a sua disponibilidade de estar aqui agora à noite me ouvindo falar também. E eu estou super à disposição. Quando quiserem, me chamem sempre, que vai ser sempre um prazer enorme. Com certeza. A gente que agradece muito essa participação. Se alguém ficou com dúvidas, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar para a gente, ou pode mandar direto para o Dr. Júlio no Instagram dele. A gente está super aberto. E boa noite, muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.